Imagine o seguinte cenário: você cria um mascote para a sua marca, que já é bem popular, o que faz com que ela ganhe mais destaque. As coisas vão evoluindo, até existe merchan do seu mascote, mas algo inesperado acontece, o que faz com que o seu mascote fique escondido nas memórias e não seja mais usado em lugar nenhum. Eu resolvi fazer um vídeo a respeito do mascote que sumiu devido a um incidente trágico. A utilização de mascotes é bem mais antiga do que parece. Começaram a ser normalizados lá na década de 20 e a partir da década de 50, 60, os mascotes ganharam cada vez mais força no mercado. Tudo quanto era coisa tinha um mascote. 30 minutes or less, because A Domino's Pizza é uma rede multinacional americana de pizzarias fundada em dezembro de 1960, lá em Michigan. A princípio, o seu nome era Dominick's, nome esse que foi alterado em 65 após Tom Monahan adquirir a participação de seu irmão. E a pizzaria foi crescendo muito bem. Tanto é que em 1980 eles abrem o seu primeiro restaurante internacional no Canadá, depois na Austrália, Reino Unido e Japão. Isso na década de 80, porque depois se popularizaram mais ainda e abriram mais restaurantes em mais países diferentes. E é claro que passou pela cabeça deles criar um mascote. Foi daí que surgiu a ideia de criar esse mascote aqui, chamado Noid. Mas quem é o Noid? É um personagem publicitário criado em 1986 pela agência Group 243 para promover uma campanha da Domino's Pizza, onde eles prometiam entregar a sua pizza quente em até 30 minutos. E o Noid seria essa criaturinha que usa essa roupa vermelha com orelhinhas de coelho, que na verdade odeia pizza e seria todos os obstáculos que poderiam atrasar uma entrega de uma pizza. Por isso mesmo, o lema da campanha era: evite o Noid, para evitar que a sua pizza chegue atrasada. Noid loves to ruin pizza. Call Domino's Pizza. We avoid the Noid. Então o Noid, na verdade, era um mascote que tinha a função de passar mensagem que só a Domino's Pizza conseguia entregar as pizzas a tempo, pois as pizzas deles eram Noid Proof, a prova de noides. E eu achei engraçado que a grande maioria tem um mascote que reforça sempre o lado positivo de uma forma positiva. E aqui eles usaram um personagem para reforçar algo positivo, fazendo algo negativo. Os comerciais eram bem nostálgicos também devido ao fato de usarem a técnica de claymation, animações de massinha, algo que na época estava bem em alta. Não demorou muito para o Noid se tornar um ícone publicitário dessa década. Call Domino's Pizza and avoid the Noid. We keep the cold out and all this quality in. O Noid também ganhou jogos, como por exemplo Avoid the Noid, de 89, e Io Noid, de 1990. Não só isso, também lançaram brinquedos e pelúcias, além de outros produtos relacionados ao mascote. Ele era tão popular que na época ele fez uma participação especial no filme Moonwalker do Michael Jackson, ou seja, dois grandes ícones dos anos 80 juntos. Também existem menções do Noid nos Simpsons e em Family Guy. E ele foi ficando tão popular que até pensaram na possibilidade de criar um desenho animado para ele. A série se chamaria The Noids e a premissa dela seria mostrar um grupo de noides em várias situações consideradas cômicas, pois eles sempre tentariam atrapalhar as entregas de pizza, mas tudo falharia miseravelmente. E olha, é bem difícil encontrar informações a respeito desse projeto cancelado, então pelo que podemos ver, provavelmente
provavelmente seria uma animação 2D, e essa era uma ideia que eles tinham lá por volta de 1988, 1989. Mas, primeiramente, devido às críticas, o projeto foi engavetado, porque muitos pais começaram a falar que isso não seria apenas uma animação, mas sim um golpe de publicidade, se aproveitando das crianças. Inclusive, tem até um caso parecido envolvendo o Chester Cheetos. Mas há pessoas que citam um outro motivo pelo cancelamento dessa ideia. Algo inesperado ocorreu e fez com que tudo relacionado a esse personagem fosse cancelado e deixado de lado. Tudo começa com uma campanha chamada Evite o Noid. Foi uma campanha lançada para enaltecer que a sua pizza seria entregue em até meia hora. Mas é aí que na história entra o sujeito chamado Kenneth Lamar Noid. Segundo várias informações encontradas na internet, Kenneth sofria com esquizofrenia paranoide e ele acreditava que a campanha publicitária era direcionada a ele, que toda aquela campanha foi criada para ele, e ele começou a acreditar que aquilo era uma perseguição contra a sua pessoa. O comercial passava diversas vezes em várias emissoras, o que fez com que ele alimentasse cada vez mais essas ideias. Kenneth achava que estava em perigo, que estava sendo observado, entre outras coisas. Então, no dia 30 de janeiro de 1989, Kenneth, que tinha 22 anos, invadiu uma filial da Domino's e, na ocasião, ele estava armado com um revólver, um Magnum 357, acho que é assim que fala. A partir dessa situação, se inicia um sequestro. Noid entrou no estabelecimento armado e tudo isso durou cerca de 5 a 5 horas e meia. Naquele momento, haviam 2 funcionários no local e eles se tornaram reféns. Além de deixar os 2 como reféns, Kenneth fez algumas exigências. Entre elas, queria receber $100 mil. Também queria fugir por meio de uma limusine branca. Também queria um contato direto com Tom Monahan. Além de pedir o livro O Filho da Viúva, de Robert Anton Wilson. E a partir desses pedidos, a gente já vê como tudo é meio desconexo, porque além disso, ele pede para os reféns fazerem 2 pizzas essas chamadas de extravaganza, mas digamos que esse acontecimento das pizzas fez com que os 2 reféns conseguissem fugir, pois enquanto ele comia, ele se distraiu um pouco e os 2 jovens que estavam lá na mira da arma conseguiram sair do estabelecimento. Quando isso aconteceu, a polícia já estava por lá e o Kenneth disparou 2 a 4 tiros no teto. Felizmente, nesse momento, ninguém foi ferido, ninguém morreu. Ele se rendeu às autoridades de uma forma considerada pacífica e a fuga aconteceu por volta das 4 horas e 25 minutos da tarde. O Sean Burnside, de 22 anos, conseguiu fugir primeiro e 15 minutos depois, o Darrell L. Wilson, de 25 anos, também conseguiu sair correndo pela porta de frente. A polícia chegou, Kenneth foi algemado e indiciado por sequestro, agressão agravada, extorsão e posse de arma durante esse momento. Kenneth foi levado ao tribunal, mas lá foi declarado inimputável. Ele achava que estava sendo perseguido pelo dono da pizzaria devido a um comercial, e uma coisa não tinha nada a ver com a outra. As autoridades repetiam bastante a frase "ele é paranoico" ou "he's paranoid", mas também dizem que noid pode ser um jogo de palavras com annoyed, que significa irritado, e você ficaria irritado se recebesse uma pizza atrasada, não é mesmo? Mas muita gente também achou muito estranha essa coincidência. Segundo um dos policiais, era isso que deixava o Kenneth chateado. Ele sentia que o dono da empresa tinha uma vingança pessoal com ele. Ele inclusive disse às autoridades que o dono da pizzaria entrava em seu apartamento para persegui-lo. E depois de um tempo, o personagem sumiu. O personagem não foi mais usado. Então muitas pessoas começaram a especular que o personagem sumiu devido a tudo isso que aconteceu. Por mais que eles digam que não foi por causa disso. Algumas fontes dizem que o personagem ainda aparecia em campanhas da pizzaria até
até meados de 1995. Outras dizem que foi no início da década de 90. Eu acho que depende um pouco de estabelecimento para estabelecimento, de cidade para cidade, país para país. Mas e quanto ao Kenneth? Ele não foi preso, certo? Kenneth foi para uma clínica psiquiátrica onde passou um tempo por lá. Mas infelizmente ele teve um destino trágico, pois no dia 23 de fevereiro de 1995 ele se auto-eliminou em seu apartamento na Flórida. E testemunhas dizem que ele ainda estava atormentado com as ideias de que toda aquela campanha foi feita para persegui-lo. Ou seja, mesmo depois de tudo, mesmo depois de ser internado, os pensamentos continuaram lá. Isso é algo muito triste. É triste ver que, infelizmente, ele teve esse fim. Então, dizem que ele teria se auto-eliminado, pois ele estava cansado de ser perseguido e que essa seria a única solução para o seu problema. Tem um episódio do Frango Robô, que pra quem não sabe é aquela série do Adult Swim, que tem uma sketch chamada A Situação de Refém de Noid, onde fazem uma paródia com essa situação toda que eu expliquei pra vocês. Muita gente também na época achou controverso, mas a gente sabe que o humor do Adult Swim é um humor bem ácido. Então, coisas assim são previsíveis. Eu acredito que esse personagem carrega uma carga meio negativa. Eu não sei se é uma coisa minha. E aqui eu nem falo só pelo motivo desse ocorrido. Esse lance de terem meia hora para entregar uma pizza que tinha que chegar quentinha para você na sua casa já causou inúmeros acidentes de trânsito lá nos Estados Unidos. Imagina a pressão dos entregadores de pizza de ter que entregar a pizza para tal lugar em meia hora. Aí de repente tem trânsito, ou tá chovendo, tá nevando, acontece qualquer coisa e tem aquela pressão de que a pizza tem que chegar em 30 minutos. Tanto é que na década de 90, essa coisa de que a pizza tinha que chegar em meia hora foi abolida. Em dezembro de 2009, a Domino's fez uma tiragem limitada de 1.000 camisetas do mascote. Ainda em 2011, ele apareceu na página oficial do Facebook da pizzaria e também apareceu como um brinde de pelúcia no mesmo ano. Em seu 25º aniversário, ele apareceu com um jogo que se chamava The Noid Super Pizza Shootout. Em 2016, foi lançada uma máquina de pinball do mascote e era algo oficial, licenciado, e ele também participou de mais algumas campanhas. Em 2021, ele retorna à televisão e também nas redes sociais. Além disso, confirmaram oficialmente o seu retorno. Ele também foi incluído em um joguinho de celular do Crash Bandicoot, que se chama On The Run. E até então é isso. E vocês, já sabiam dessa história? Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!